Pronto. Recording in progress. Bom, pessoal, deixa eu ver aqui que tem o chat aqui, tem algumas mensagens. Bom, espero que todos tenham conseguido fazer pelo menos a parte dos artigos, porque a ideia básica é que vocês construam o trabalho final de vocês, inclusive, né? Se vocês têm como o Cleiton, a proposta é fazer um artigo, um esboço de um artigo para finalizar o curso, é importante que vocês tenham essa base, essas informações. Então, por que eu coloquei ali a questão da formação de vocês? Porque é o que vocês têm mais conhecimento. Um artigo, um trabalho que você vai desenvolver, um artigo, ele tem que ser baseado no que você sabe. Você não vai escrever do nada. Então, por exemplo, tenho uma formação, eu não vou escrever sobre matemática, porque não é a minha base. Então, eu posso até tentar escrever, mas não vai ter a credibilidade de um trabalho científico feito por um matemático, porque eu não tenho nenhum no meu histórico algo que sustente essa fundamentação. Em biologia, por exemplo, eu vou escrever de biologia, não tem nada a ver comigo. Mesmo que eu seja um interessado no assunto, tenha lido vários livros, tenho até uma certa um certo conhecimento já explorado, meio que intuitivamente, empiricamente, assim. Quando alguém vai ler esse trabalho, dificilmente vai considerar, porque ele vai ver meu histórico e ver que eu não tenho nada com isso. Não tenho nada a ver. Tanto assim que se você vai fazer mestrado, se vai fazer doutorado, eles vão olhar o quê? Eles vão olhar teu histórico, tua formação, toda a tua formação, o que você fez, o que você escreveu, e a partir daí ele vai ver se tem ligação com o que você quer escrever. Porque não adianta você querer fazer a coisa do nada, né? Então você precisa ter uma base mesmo. E mesmo você tendo toda essa base, é necessário que você também se baseie em artigos conceituados, conhecidos. Você também não vai escrever algo do nada. Você nunca vai construir algo do nada assim da ciência. Você vai pegar um fragmento de alguma coisa que está sendo estudado, você vai tentar achar uma lacuna ali, alguma coisa que tem um ponto aberto ali que você pode desenvolver, e a partir daí você vai desenvolver teu trabalho. Vai desenvolver teu trabalho. E daí a fundamentação teórica que você vai ter que justificar através da justificativa dos outros é, é, profissionais, né, pesquisadores. Então eu vou falar sobre, tá? É que nem fosse, Professor, vamos colocar um pouco na realidade xadrística assim. Se eu vou eu falar ia uma pegar o varia, meu, oi? meu exemplo que o senhor me falou, né, das ciências contábeis. O senhor disse assim, teve um detalhe ali que o senhor disse assim, ó, pega as matérias no teu histórico, as disciplinas lá, Isso. e vê se tu encaixa ali dentro o que tu quer escrever. E eu Aham. olhando ali, ó, dentro das matérias, das disciplinas, tem muito a ver com o que eu quero escrever. Então, mas aí é o que eu não sei, né? Se eu poderia gravar um áudio para o senhor, ou para que o senhor pudesse analisar um pouco assim, porque uma coisa é eu achar que tá tudo certo, tem tudo a Ó, ver. nessa questão da ciência contábeis, por exemplo, você pode trabalhar com a questão de tomada de decisão. Tomada de decisão do xadrez é de fundamental importância, É, né? esse é o tema que eu cheguei à conclusão com o professor Então, Léo. É, então, é, tomadas de decisão com o xadrez, né? tem um monte de coisa que já foi escrito com relação ao xadrez, e você pode trazer nesse panorama para a ciência contábeis, né? Ética e responsabilidade, você pode relacionar na questão de xadrez, respeitar regras do oponente, na contabilidade, respeito à legalidade. Você pode achar esses vínculos, esses links. Daí, por exemplo, com relação ao pensamento estratégico e planejamento. Então, ó, claro, a contabilidade ela tem que ter uma organização financeira, planejamento tributário, controle patrimonial, essas coisas todas, né? Então, no xadrez também, você tem essas relações que você pode trabalhar, o planejamento estratégico, dinâmico do jogo de raciocínio. Então, são pontos que dá para trabalhar. O xadrez, assim como um recurso didático, né? E para o Professor, daí, oi? eu só queria ler o tema que eu escolhi. Aham. Pode falar, então. Pode ler.
autorregulação na tomada de decisão à luz da neurociência e da psicologia cognitiva. Aham. Não, tá certo. Só que sempre que você for fazer o seu trabalho, tenta delimitar ao máximo para não ficar uma coisa muito abrangente. Você não vai falar sobre tudo, você tem que achar um ponto e falar Esse é o sobre meu aquilo. ponto. Só É, sobre tomada de decisão. isso. Daí você, Só por tomada de exemplo, decisão, não botei mais nada. Porque eu conversei com o professor Léo e eu queria botar assim a parte de emoções, porque tu tem que ter um certo não, controle, daí porque senão é, não adianta. Tal. Que falei, conversamos bastante, sabe? E ele disse assim, Alexandre, aham, deixa só a tomada de decisão, e sim, já é muita coisa. E aí, quando eu vi claro, porque da Contábeis, porque a gente faz toda uma elaboração um levantamento de toda a empresa para dar na mão do administrador tomar a decisão, entende? Então, isso, é o mais indicado para fazer todo esse levantamento das funções, de todos os aspectos que podem, devem ser levados em conta para tomar uma decisão, né? Bom, é isso, eu não quero tomar o tempo também, a eu aula não acho é que para é, não, é mas é isso. um bom caminho, porque tem muita coisa dentro do xadrez e mesmo da parte contábil, né? Que você pode desenvolver e ampliar nesse sentido. Acho que é válido. Tá. Então, agora eu vou aproveitar agora, eu vou mostrar aqui o meu artigo saiu agora, que é justamente esse que estava conversando. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu pegar Sim, aqui. sim, isso eu disse que é mostrar. É, daí ele saiu, eu peguei, recebi hoje. Na verdade, eu recebi hoje. Então, para mim, também foi uma grata surpresa. Então, vou compartilhar aqui. Aqui, saiu nessa revista aqui, Conexões. Aqui, Conexões. É uma revista boa, é uma top, assim, da parte de ciência e tecnologia. E essas revistas é difícil você entrar. É difícil você conseguir mandar e ser aprovado o artigo, né? É uma concorrência. Porque você manda, você tem muitas rejeições dos seus artigos, mas daí quando você consegue é uma vitória, né? E os artigos, você manda. O interessante é o seguinte: quando você envia um artigo para ser analisado, eles vão ler e eles te dão um feedback. Eles vão dizer: ah, isso aqui está muito assim, tá ruim, não preenche os requisitos da revista, né? Então ele vai te dar uma análise geral. Esse daqui era o meu orientador, né, do doutorado, Luiz Alberto Pilati, né? Então aqui está um resumo do artigo, um resumão. O presente estudo, opa, presente estudo, aqui, deixa eu tirar vocês daqui, vou colocar para cá. O presente estudo tem como objetivo analisar a evolução da precisão estratégica do xadrez desde sua origem, que eu digo justamente a questão do campeonato, né? Até o advento da inteligência artificial. Realizou-se uma análise qualitativa e documental de 1.204 partidas históricas. Essas são todas as partidas dos campeões mundiais, né? Obtidas de banco de dados público, utilizando o Stockfish 16.1 para medir a perda em 7 peões. A organização e análise dos dados foram realizadas com Excel, a gente usa tudo isso, a gente tem que discriminar tudo, porque quando você faz um artigo, você tem que mostrar o passo a passo como que a pessoa pode reproduzir. Excel, esse JASP também, que é um programa, né? Ele faz um monte de estatística. Os resultados evidenciam um avanço na precisão estratégica e uma redução dos erros ao longo do tempo, com o uso da IA, especialmente após os anos de 1990, contribuindo para a intensificar esse progresso. Daí tem aqui os cálculos, o Magnus Carlsen se destacou, né? Com a média, foi uma média monstro aqui, e aqui dá para dar uma passada. Então o artigo ele tem o resumo, porque quando você publica um artigo, as pessoas não vão ler todo o artigo. Tem um resumo para facilitar, para a pessoa ver sobre o que se trata, se é interessante para ela, né? A palavra-chave tem que ser palavras que você coloque lá, porque essas palavras vai ser onde que vai estar no sistema de busca. Colocou xadrez, tchum, estratégia, tchum, inteligência artificial, tchum, análise computacional, impacto da IA. Então, é mais fácil encontrar. Eles remetem
ao teu trabalho e ao público em geral que desenvolve esse tipo de trabalho. Aí tem que ter um inglês aqui, porque vai ser procurado por outros, né? Vai ser procurado por outros. A introdução, que você vai escrever, vai situar, vai justificar o teu trabalho, né? O interessante aqui é que as referências sempre é interessante para vocês, ó, procurarem aqui nas referências que elas ajudam bastante a você conseguir material. Lucena é um livro de 1497, Lasker é um livro, porque quando se trata de análise histórica, assim, uma breve análise histórica, normalmente a gente tem que remeter a livros, porque no artigo não é o indicado, porque o artigo ele trabalha o atual. É difícil, ele não vai trabalhar questões históricas, né? Então eu coloquei aqui para situar dentro da época e como que foi o xadrez evoluindo dentro desses e os programas que foram aparecendo. Vocês podem ver que não é um texto muito grande, só que ele tem que ser consistente e tem que ter, tem que ter base, né? Tem que ter a fundamentação. O método. O método é como que foi feito esse trabalho, o que foi utilizado, tudo tem que estar aqui, tem que estar relacionado. Eu peguei aqui 1834, 1886, o Mundial, mas aqui eu peguei porque eu analisei umas partidas do Morph também, mas que antecederam. Só para ter uma ideia de como esses jogadores assim eram bons ou não, né? Comparado com os que nós temos hoje. O Stockfish ele está gratuitamente no Lichess, você consegue, não tem problema. Esse Jasper aqui ele faz os cálculos, os pareamentos, esses cálculos aqui estatísticos, e daí vem os resultados aqui. Ó, isso daqui são os campeões mundiais. Ó, States, até o Ding Liren aqui, ó, Ding Liren. O Ding Liren, o Carlsen aqui, que ele foi campeão, que é um pouco mais alongado aqui. Aqui também é alongado, né? E aqui é o maior de todos, né? Que é o Lasker, que foi campeão por um bom tempo, né? Tomou o título por um bom tempo. Então, esses aqui são os quadros de todos os campeões, né? Campeões oficiais. Daí depois vem os gráficos. Aqui mostra como a precisão foi evoluindo. Aqui as capivaradas, porque o Stockfish, na análise do Lichess, ele vai te dando essa avaliação. E daí, ó, como ele foi caindo sensivelmente aqui, os erros, as capivaradas mesmo, as que a gente comete no dia a dia, tá aqui quase zero aqui, vai reduzindo muito as capivaradas, né? Os erros cometidos, capivaradas são aquelas mais grosseiras mesmo, né? Daí os erros aqui que foram cometidos quase vão desaparecendo, as imprecisões, ó. O gráfico vai mostrando que vai desaparecendo mesmo, né? Vai sumindo. E aqui a evolução da precisão foi subindo, à medida que foi subindo, né? Conforme os anos foram passando, daí eu dou uma analisada geral ali, tem que fazer uma leitura geral do gráfico, né? Daí a gente vai fazendo. Esses 100 peões, que a métrica utilizada dentro do Stockfish para avaliar, né? É a métrica. E aqui, antes de states, né? Como que era? Né? Os erros, que eram um pouco maior, depois de Stannis, e depois do Deep Blue, que foi diminuindo consideravelmente. Depois do Deep Blue, apareceu outros softwares muito de ponta, assim, que deu um boom aqui, evoluiu consideravelmente, né? Apareceu, foi consequência, praticamente, né? Então, aqui eu mostro ó, as Nepo e o Dingley em 2023, eles atingiram uma média, assim como Nepo e Magnus Carlsen, 100%. O Dingley conseguiu 100% e o Magnus Carlsen 100%. É claro que você pode considerar que é uma abertura espanhola. Só que a partir da abertura espanhola do Magnus Carlsen, ela seguiu uma teoria até determinado ponto, não muito distante da abertura. E ela variou, ela mudou. Então, o Magnus Carlsen tinha que ter uma habilidade para poder manter esse 100% aqui, né? E claro que o adversário, o Nepo, está nas duas aqui, né? O Nepo está nas duas. E ele conseguiu também 90 e poucos por cento. E as duas partidas terminaram empatadas. E elas não foram breves, elas foram longas partidas, né?
Então, aqui mostra que ele precisou, além de ter um conhecimento teórico na abertura, dos primeiros lances, né, que também vai até um determinado ponto, ele tinha que ter uma capacidade de análise boa, né, profunda ali, dentro da posição. É claro que também que determinadas posições são mais fáceis você achar o lance, né? Tem outros que não. Então, mas é sempre quando você coloca um programa aqui, quando avaliado, o Stockfish, o Fritz, ou outros tantos programas, sempre acha alguma coisa diferente do que os humanos acham, né? Eles sempre encontram golpes táticos, cálculos profundos assim que a gente não vê tão perto. E aqui eu fiz uma comparação, por isso que eu peguei o Pomorph aqui, ó. Aqui o Pomorph e Anatoly Karpov, Magnus Calf. Então aqui tem as considerações, 91%, né? Karpov 94,778, ó, 91 por Morph, considerando que não havia uma teoria avançada de xadrez, considerando que não havia tecnologia de programas, softwares, que dessem uma precisão mais apurada, e considerando que o universo enxadrístico era extremamente reduzido, é um número fabuloso esse 91,273. Considerando que também, ó, Karpov foi um monstro, né? Que, que dominou também por um bom tempo, e o Carlsen aqui que terroriza, né? Qualquer um aqui com 97. Então, resultados assim que mostram que ele traz algumas coisas, uns pontos interessantes, que a forma como se analisava o xadrez naquela época, que a gente sempre analisava por princípios. A gente não conseguia se aprofundar com tanta qualidade, que nem um computador faz. O computador varre. Ele consegue ir por muito distante, uma sequência de lances que a gente não consegue chegar. E nós, os seres humanos, vamos mais por conceitos, vamos por princípios. Estabelecemos princípios e seguimos esse princípio como se fosse uma certa, como tivesse uma certa, como se fosse uma certa verdade, né? Embora esses princípios nunca são absolutos, né? A gente levanta esses princípios e depois vai tentando mostrar por A mais B que é verdade. Alguns chegam lá e mostram que não é bem assim, né? Que não é 100%. Então, aqui mostra. Professor, Oi, o senhor também vai fazer trazer o AlphaZero? é o Lila, Porque né? aí Tem o você Lila, está na. você diz esse programa? Não, Esse não. daqui? Nesse artigo, o senhor usou o Stockfish, né? Aham, E, eu gostaria que o senhor falasse, já que o senhor está falando um pouquinho de princípio, eu gostaria que o senhor falasse também do AlphaZero depois. isso. Mas Se o esse senhor vai falar programa, mais adiante, não precisa aham, interromper. esse programa Stockfish, ele já utiliza inteligência artificial. Essa versão, ele já utiliza. Isso que eu queria saber, assim, É, como é que funciona um pouco isso em relação aos princípios que o senhor estava fazendo. O senhor fez eu vou agora chegar do lá porque artigo? eu tenho uma outra parte aqui que mostra a questão histórica dos programas Ok, e ok. depois do AlphaZero, ele trouxe outros, ele acabou sendo desenvolvido outros programas que já utilizam a IA. Antigamente eles trabalhavam por varredura, selecionavam algumas variantes e daí eles iam chegando a umas conclusões, né? O outro já não, ele já faz um outro trabalho que é partidas, né? Ele vai analisando profundamente a partir de partidas jogadas. Tanto assim que depois que apareceu o AlphaZero, veio o Komodo, que é com inteligência artificial, o Lila, que ficou online disponível para jogar com ele, para as pessoas jogarem, porque à medida que ele vai jogando, ele vai ganhando da turma, né? Ele vai evoluindo. Então ficou disponível lá. E todos esses, eles são engines assim que se adequam já nos programas atuais, né? Então eles já estão disponíveis assim, já pode ser utilizado. Então, aqui já tem outros gráficos, os gráficos vão mostrando. Aí vem uma discussão e chega-se às conclusões sobre que a evolução, né, comparado, a IA ela trouxe grandes vantagens, né, os programas de geral. E aqui tem referências, ó.
As referências são sempre interessantes quando você pegar artigo, porque você pode procurar essas referências. Tentar ver, ó, ele indicou aqui esse livro, aqui pode ser interessante. Ele conta um aspecto histórico. Aqui Lucena, um livro histórico, né? Chessbase, tem Chessbase, que é um programa interessante para, né? O Morph aqui, algumas coisas sobre o bem, é um livro sobre o bem. E essas referências, né? Todas elas têm que estar dentro de um certo padrão. Não coloca aqui de qualquer jeito. Depois eu vou mostrar um aplicativo que vocês deixam ela redondinha, desse jeito, assim. Fica bem prático. Você só coloca, ela fica catalogada no teu programa, no teu Word, e depois você só manda imprimir e sai tudo prontinho. E aí tá aqui. Então, ela é recente, ó, saiu em 2025, nessa revista aqui, tá os dados. Então, agora vamos ao aspecto histórico da científico aí. Estão conseguindo acompanhar? Espero que sim. Ó, O senhor havia comentado sobre esse artigo na aula anterior, né? é que não tinha saído ainda. Eu falei antes. Eu me lembro que o senhor falou do É, livro de 1497, estaria no Rio de Janeiro, né? Para tem, exposição. tem. Na Biblioteca Nacional do Rio tem o livro lá, o livro mais antigo de xadrez. Você pega com o Lovinha lá, vai analisando. Quem for passear por lá, vai na Biblioteca Nacional, vai ver o livro de xadrez. É um livro que trata de poesias e ele trata algumas coisas do xadrez, os princípios do xadrez. Então é um livro Processo. histórico. Hum. Deve ter vindo aí com a biblioteca lá dos imperadores, né? Ó, tem esse programa, aqui nas nuvens, tem esse, não é Google, é Google. Ó, Ô, e- professor, oi. o senhor consegue disponibilizar esse artigo ali no Google Sala de Aula para gente? Deixa eu ver. Eu consigo, PDF? é claro. Eu já está aqui em PDF, é só puxar para lá. Ah, Eu consigo deixar lá. perfeito. Vocês vão pegar de primeira mão lá. É, legal, é isso aí. É. Normalmente é melhor pegar lá na fonte, nas conexões, porque conta como artigo lido, né? Baixado, nas estatísticas. É bom para mim, né? É bom para a qualidade do artigo, porque daí Ah, ele tem mais então manda o visualização. link aí. Então manda o É, link no WhatsApp. tá Melhor, certo. melhor. Eu deixo Manda o lá, link deixo para lá. nós. Tá. É, manda o link que a gente baixa. Nesse sentido é bom, porque daí ele vai te dando, ele vai dando mais conceito, né? Tá? Esse daqui, ó, é um site que se chama Google. Você cria esses mapas, essas ramificações. Eu uso aqui para arquivar as informações que são interessantes, porque senão você se perde com tanta coisa. Se eu guardasse tudo em pastas no computador, como eu guardo muita coisa, você, em determinado ponto, você não sabe onde que tá mais as coisas, né? Livros, por exemplo, alguma coisa em PDF. Eu vou procurar, é uma luta, né? Agora, quando as informações importantes são colocadas nas nuvens, é melhor, porque depois você sabe onde procurar. Eu entro aqui, né? Esse Google, entrei, ó, tá aqui. É gratuito, você constrói essas árvores aqui, essas ramificações, e aqui tá um que foi feito. Isso aqui eu abri há cerca de um ano. Esse daqui eu trabalhei justamente quando eu fui desenvolver o meu trabalho de mestrado. Então, o que que é isso daqui? Aqui está praticamente o histórico do xadrez desde a evolução científica, em termos de livro, em termos de programas, não está completo totalmente, em termos de treinamento, tem aqui alguma coisa do xadrez escolar, como foi desenvolvido. Então, ele tratava justamente essa questão do desempenho, opa, dos grandes mestres. Então, aqui ele sai para tecnologias, as tecnologias que foram surgindo, aí eu considero tecnologia tudo que foi utilizado para desenvolver o xadrez, que são os livros, os PDF, vídeo, jogos, tudo. Os torneios, mais importante, desenvolvimento teórico, os torneios, aqui os primeiros 27 grandes mestres do xadrez, né? O Bernstein, Boleslavski, Bondarevsky, Botvinnik, Bronstein e assim por diante. Porque foi assim.
Os primeiros 27 grandes mestres, praticamente eles foram nomeados, os grandes mestres, né? Eles não passavam por esse circuito todo que os jogadores passam atualmente. E aí foi dado o start, e ali começado a se considerar os grandes mestres. E eles foram conquistando os títulos, né? Então aqui estão os grandes mestres. Professor, Oi, pode temos falar. temos a escola hipermoderna sua maior referência aí? A escola hipermoderna? Sim. Deixa eu ver. Aqui nessa parte ele não tá, ele tá no aspecto histórico, nos textos que eu escrevi, que eu falo do É porque pelas, romantismo, eu falo do eu falo sobre tudo isso dali porque quando eu trato do histórico. pelo aspecto Oi? pedagógico, Nizovic é imprescindível, né, professor? É claro, claro, Nizovic é importante. Mas quando você fala também dessa questão, começa a partir mesmo do ali do, como que é, do Steinitz, né? Porque o Steinitz, ele estabeleceu as bases científicas, né? Antigamente o xadrez tinha algumas teorias, alguma coisa se desenvolvia nesse sentido, mas quem trouxe uma base científica estruturada, uma forma de estudar mais científica mesmo, foi o Steinitz. Indiscutivelmente ele trouxe a ciência para o xadrez. Claro que você pega o Nizovic, o Rett e outros jogadores, eles trouxeram algumas coisas, como funciona a ciência. Foram estabelecidas algumas teorias. Esses jogadores hipermodernos, eles tentaram mostrar que havia outras maneiras de você conseguir os mesmos objetivos, ou aquelas teorias não eram dogmáticas, elas não eram a verdade absoluta. Elas poderiam ser utilizadas por a maioria dos jogadores para evoluir, mas havia sempre o detalhe. Então eles trouxeram uma nova realidade. Então assim a ciência que é construída. Chega alguém com uma teoria e fala que isso, aquilo vai resolver isso, pode ser utilizado para o tratamento de uma doença. Chega alguém e fala assim, ó, você pode através desse outro método você pode conseguir o mesmo resultado com um pouco mais de rapidez. E assim as coisas vão evoluindo. E nunca se descarta o que já foi descoberto, porque pode servir de base para outros, né? Então é interessante. Então aqui está o desenvolvimento teórico com os grandes mestres, né? O rating, desde 1971, como que eles foram desenvolvidos, né? A pesquisa toda do Elo, né? E aqui tem os treinadores, ó, uma gama de treinador, Sergei Kovalyov, Alexander, tem um monte de treinador aqui, inclusive treinadores que treinaram os melhores jogadores do mundo, né? Aqui, esse aqui treinou Sokolov, Murozovic, o Komblets, que treinou o Tal, o Gipsalis e o Klovans. Ó, esse daqui que treinou o Dvoretsky. Daí, aí tem todos aqui. Os principais, Yuri Averbakh. Então eu fiz um apanhado geral. Claro que deve estar faltando, ó, o Cherysevsky aqui, que são esses daqui são os mais atuais, assim, né? Embora já Professor, atuais é para. Oi, o senhor pode disponibilizar o link para a gente acessar isso também? tá bom. Esse aqui é Não, legal porque, porque é pô, uma. baita histórico aí, né? Isso aqui você não encontra fácil, né? Porque não tem Bondarevski que treinou Spassky. Isso aqui é um trabalho braçal grande. O Nikitin, que treinou Kasparov. Então tem todos esses daí, os treinadores, as escolas. Escolas, Ucrânia, Armênia. A Armênia é forte no xadrez. Né? Escola romântica aqui, clássica. Ó, hipermoderna aqui. Tem a escola aqui. Desculpe, aqui tinha mesmo. Stennis, Tash, Niazovic, Rett, Grünfeld. A escola chinesa. Professor, Oi? e aí o senhor teve o cuidado para colocar a grafia do nome Nizovic na forma correta, né? Era o Niazovic. Mas ele muda muito, né? É que nem o Sim, Vygotsky, né? É que nem a história do Vygotsky. Daí a gente vai colocar a referência dele, tem um que tá com jeito, de um jeito, então, em outro livro tá de outro jeito. Então faz uma salada. Aí você tem dois livros do mesmo autor com nomes diferentes. Daí fica estranho, né? E sim. aqui eu coloquei também a escola chinesa, porque é um marco. Escola chinesa indiana.
porque a escola chinesa não existia até recentemente, nem a indiana. A indiana começou a existir depois do Anand, né? A chinesa também é muito recente. Quanto foi? 90, acho? Agora eu não lembro aqui se foi 2000, como que é? Porque não tinha. E eles se dedicavam muito mais na questão das meninas. Tanto assim que as mulheres explodiram. Depois vem os outros chinesinhos, né? Que vieram fazer a festa. Então é bem interessante. E tem um livro também, que deve estar nas referências em alguns dos meus artigos lá, que mostra essa trajetória da escola chinesa aqui, que é bacana. Eu acho que o Goudet, Antônio Goudet, ele escreveu uma versão em espanhol, acho que talvez tenha até em português, sobre a escola chinesa, que é interessante conhecer. Então, a escola chinesa, ela se baseou porque foi um grande mestre que conseguiu um resultado. Ele não era um jogador assim espetacular, mas ele conseguiu um resultado expressivo contra um dos grandes mestres, né? E o estilo dele, ele foi praticamente o treinador, Wenzi, que é Wenzi, e ele foi o treinador que deu início à escola chinesa. E a ideia dele sempre era a originalidade, procurar posições diferentes, complexas, e evoluir a partir daí. Nunca não trabalhando simplesmente com as teorias já vigentes. Ele trabalhava com situações novas assim dentro de posição. Procurava sempre o complexo para tentar evoluir. E foi que deu resultado, né? Então tem centro de treinamento aqui, né? Alguns centros de treinamento que são importantes, né, para aspectos históricos, né? Claro que deve ter mais, mas é o que eu consegui até o momento. Aqui eu preciso falar com alguns, numa próxima reunião que tiver alguns estrangeiros aí para a gente evoluir aqui esse lado. E aqui eu começo a questão das tecnologias. Bom, tecnologias, livros, as Olimpíadas, o ICCF, né, o xadrez por correspondência, né, o xadrez por correspondência é importante, porque o Keres, por exemplo, ele era um jogador fabuloso. E ele evoluiu muito com o xadrez por correspondência, né? Agora já não tem mais sentido, porque é mais. Você joga na internet, então a coisa vai, né? Esses são os campeonatos mundiais de computador, né? Tem o campeonato mundial de software, tem de hardware, então que tem diferente, são campeonatos diferentes. Os Indies, ó, os torneios de Indies. Tem campeonato, acho que é esse aqui, ainda que deve estar acontecendo agora. Você pega, entra lá, você vai vendo que tem as máquinas jogando. E você vai olhar os ratings dele, 3.000 e pouco. É umas coisas monstruosas, né? Então, isso aqui tá vivo ainda. Tá muito vivo ainda e tem competições. Então, o pessoal gosta bastante ainda, né? E a questão de pesquisa, psicologia, ele entra na questão das capacidades cognitivas, os chunks, né? Foi a questão dos agrupamentos de peça, porque a questão dos agrupamentos é que o xadrista, quanto mais chunks ele tem, quanto mais modelinhos assim de agrupamento de peça ele conhece, maior vai ser a capacidade dele de jogar bem xadrez. Então, esses chunks aqui, eles avaliando, os grandes mestres têm uma quantidade muito grande, muito acima do normal dos enxadristas comuns. Então, a questão da imaginação, percepção e aprendizagem, isso aqui é um programa que foi desenvolvido acho que foi pelo Simon, né? Justamente para percepção, aprendizagem, memória, a prática deliberada, que é um ponto bastante estudado, que é uma teoria que diz o seguinte, que você pode ser bom em qualquer coisa, desde que você tenha algumas coisas. Em 10 anos, mais ou menos, ele coloca a questão de horas, né? Mas, por exemplo, seria mais ou menos uns 10 anos você tendo uma disciplina de estudo, uma organização, você conseguiria, né? Conseguiria atingir um nível considerável, assim, né? Eu acho que o maior exemplo de prática deliberada que poderíamos dizer dentro do xadrez seria as Polgar, porque elas foram trabalhadas pelo pai dele, pai delas, que é pedagogo, né? É pedagogo. A mãe delas também é dentro da área. Eles tiveram problema até porque elas não iam para a escola,
elas só iam fazer os testes para poder passar e teve problemas, né, dentro da própria legislação deles lá. Mas e elas desenvolveram todas as três, genial, né? A Juja Polgar, que tá também foi uma das grandes mestres femininas, assim, né? Muito forte, tá nos Estados Unidos. A Judite também, que é uma das melhores, né? Chegou a um ponto inalcançável ainda por outras mulheres. E a Sofia Polgar. A Sofia, que inclusive teve aqui no litoral do Paraná jogando o Mundial, em Matinhos. Acho que ela ganhou do Vescovi na época. Mas o Vescovi ele estava com tudo para ser campeão, tudo, mas ele levou uma vida um pouco meio rebelde naquela época, meio piazão, saía para as festas, daí chegou meio, né, e acabou perdendo a partida que poderia ter sido campeão. E ela esteve aqui. Outra coisa interessante teve em Guarapuava um torneio bem grande de jovens aqui. Inclusive, quem teve aqui foi o Kramnik. O Kramnik. Os russos, na época, ainda tinha a questão dos problemas né, da Guerra Fria, tinha aquelas questões. Os russos queriam ficar aqui no Brasil. Eles eram apaixonados pelo Brasil. E o Kramnik estava lá também nesse torneio aqui. Interessante. Pesquisa aqui, educação, tem medicina, tem ciências sociais, Professor, tem nem como só para dizer, né? só para Oi? dizer, que o Polgar também teve aqui Aqui no Rio está o Grande do Sul, lembrete na de Festa da Uva. Sim. A Sofia ela teve em São Paulo, ela jogou com uma simultânea. O Fier jogou uma simultânea com ela em São Paulo. Ele empatou com ela, uma simultânea. Pô, agora na atualidade é melhor, mais fácil. Agora a gente conheceu os grandes jogadores, né? Ficou uma grande vitrine, né? O Brasil tem torneios interessantes agora e tem esses torneios, que nem a Festa da Uva, o torneio, o Floripa, né? Agora está tendo O, esses. Oi? o Inclusive, eu Topalov vi eu o Shirov conheci no aqui e Floripa. o Magnus eu conheci aqui também, É, na Festa da Uva. o Shirov, isso. O Shirov. Todos esses. O Shirov é estranhão, mas. Mas tava aí. Pior Ele que ele é gostava. mesmo. Tirei uma foto Não, com ele. se você olhar os enxadristas em geral, tem muitos que vivem no mundo da lua, né? Parece que estão em outro, né? É só ver o Ivanchuk. Ivanchuk parece que está em outro, tá no multiverso, né? Estão Ele jogando tá, xadrez online, na mente deles, enquanto a gente está falando. é, A gente quer falar com eles, mas eles estão jogando xadrez mentalmente, daí não dá, né? isso, eles estão, mas é que eles têm uma verdadeira paixão pelo jogo, né? Isso que diferencia muito também. E tem aquele negócio, quando você se aprofunda muito, você perde um pouco do lado social, né? Você é muito bom nisso, mas se O, você o Magnus, quando relaxar, estava aqui, o Magnus, aqui no Rio Grande do Sul, ele queria era o futebol, ele queria jogar é, futebol. Nós tínhamos que montar eu um vi, time e ele estava mais interessado no futebol do que o jogo. eu tava vendo um videozinho dele jogando futebol lá, que estavam mostrando, né? Era ele com a camiseta do Grêmio, fazendo chutando a bola, caindo, uns fiascos ali, mas é bacana, né? Ele gosta de futebol mesmo, né? Ele no Real, ele vai, aparece no Real, E, ele tem professor, umas. Oi, pode falar. aquele programa da FIDE que trabalha com crianças especiais na Rússia, eu acho que é o Infinity, né? Esse não. Ele já está catalogado aqui, professor, que ele Não tá ainda, não tá. Não tá aqui. trabalha com autismo, inclusive Não. severo. Isso era interessante, daria uma outra vertente aqui, né? Que tem a parte, teria uma outra parte que estaria sendo trabalhada, né? Aqui Educação especial, né? isso. Professor? E aqui tem mais a parte técnica mesmo dos xadristas, né? Dos grandes mestres. Então, mas seria interessante, eu acho que é importante fazer uma. Mas ainda dá para fazer, né? Isso aqui não vai sair daqui Professor? tão fácil. Só dá para ampliar, né? O que pode acontecer é que eu vou ter que puxar lá do fundo para tentar encontrar as histórias, né? Então aqui, daí vem a questão dos livros, ó. Esse livro aqui, ó. Repetição, Professor, posso fazer uma contribuição? pode. O Sandro falou do Infinity Chess. Tem um representante brasileiro na Infinity Chess, no programa Infinity Chess, que é aqui de Barueri.
Ah, é? que é o professor Luciano Gomes. Ele trabalha com autismo e xadrez. Quem quiser conhecer a página Autismo Xadrez no Instagram. Conheço ele pessoalmente, inclusive tem em todos os países, tá? Quer dizer, em todos não, mas tem em todos os continentes, Sandro. E eu acho que a sede, cara, não é na Rússia. Pelo que esse meu colega fala, até onde eu entendi, a sede é em Portugal. É, em Portugal. A gente descobre ele depois. Com certeza, na sequência, a gente vai se aprofundando. Vou incluir aqui, vou ver se eu abro uma ramificação a mais. Então, aqui tem os livros, ó. Os livros. Eu coloquei alguns que são importantes, mas tem mais também, né? Ó, esse é esse livro que está na Biblioteca Nacional. Repetição de Amores e Arte de Ajedrez, Lucena, 1497. Daí tem esse do Damiano, que também é um livro antigo, de 1512. Você pode encontrar, talvez. Alguns livros aqui você pode encontrar porque eles são de domínio público, né? Esse aqui do Philidor, Análise do Jogo de Xadrez, 1749. Damiano, Rui Lopes, Salvio, 1813. Esse handbook aqui, que é um do livro do Bilger e Heidebrand, 1843, que foi um dos primeiros livros assim a tratar o xadrez de uma forma tipo uma enciclopédia, assim, uma informação mais completa, tentando trazer as informações mais completas. Esses outros jogadores, eles trazem uma variante específica. E a análise do Philidor, ele traz esses princípios, alguns princípios que ainda estão sendo polidos, né? E aqui o resto é mais, né? Isso aqui também traz, porque antigamente esses jogadores aqui essas partidas dele eram jogadas a dinheiro. Então, muito dos conhecimentos deles eram meio restrito, eles não publicavam nada. Mesmo porque a prensa ainda, né, estava evoluindo ali. Mas eles não publicavam porque o conhecimento era a forma de ganhar dinheiro dele. Ele jogava torneios, enfrentar os adversários e ganhar, eles ganhavam bolsa de dinheiro. Então, para eles era interessante. A história do xadrez, esse aqui é um clássico, né? Que conta a história do xadrez, traz todas essas. O hatch, que é fundamental, essa ideia botar essa ideia do hatch. Ó, meu sistema de Nizovic, manual de xadrez do Lasker, que ele faz uma menção aqui histórica, que ele ganhou do Philidor, né? Mas ele dá os créditos, sim, ele mostra depois que o quanto que o Philidor foi importante para o xadrez. Ele traz uma parte que ele mostra ali, ele vai defendendo os princípios do Philidor e ele traz que o Philidor foi importante. Essa daqui é do Nizovic, a prática do meu sistema, né? hatch. Esse Zinovsko Borozhevsky é um livrinho pequenininho, de 1954. Ele traz esses conceitos também de tática, de estratégia. É bem interessante esse livrinho aqui. Você não encontra fácil, você tem que procurar. Se vocês acharem no sebo, tá um grande achado, né? Já é difícil você encontrar esses livros assim. Talvez você encontre em PDF, que muitos desses livros estão disponíveis, né? Alguns deles estão disponíveis, você encontra. A enciclopédia, que foi uma revolução, isso da Sahovich, que eles fizeram a enciclopédia de xadrez, utilizando aquela nomenclatura, o código, que facilitou muito para você estudar xadrez. Trouxe uma informação muito mais fácil e numa linguagem universal. É tudo por símbolo. Então, o que é compreendido aqui é compreendido na China, é compreendido em Moscou, é compreendido em qualquer canto. Claro que por exemplo, um triângulo que quer dizer com ideia de. Então, o lance era com ideia de fazer alguma coisa, daí o resto você interpreta. Mas é muito importante a enciclopédia de xadrez. Antigamente, o Jaime mesmo fala, né, que eu falei, que antigamente tinha que carregar um monte de coisas embaixo do braço, e as enciclopédias são 5 volumes, enormes, grossas. Claro que você não joga todas as aberturas ABCD, né? Você joga a C, você joga a você opta. Pense como grande mestre do Kotov, que também é interessante, mas é complexo na forma de avaliação. Talvez possa ser melhorado dentro dessa perspectiva. Psicologia do xadrez do Krojo, que trata essa questão. O Elo aqui do Elo mesmo, né? Que é o nome dele, Elo. Então, a questão do rating. New in Chess, que é uma forma de enciclopédia de informação, utiliza sistema também de
códigos. Em treinamento de elite do Yusupov. Ó, essa escola chinesa do Enzi, tá vendo? Escola chinesa. Ela traz os relatos e ele mostra que a China, quando investe numa atividade assim, ela investe com propriedade, né? Ela consegue, ela, ela coloca dinheiro ali, cria uma estrutura. Então, eles têm um ambiente que é para os jogos de raciocínio. E o xadrez está ali inserido, ele tem um status ali. Então, ele tem uma estrutura muito bem organizada para poder desenvolver o xadrez. Então, aqui, ó, 2002, esse daqui, né? E aqui remete fundamental lógica de tomada de decisão, né? 2017. Isso aqui são alguns, falta mais, claro. Aí E aí, falta professor? mais. Oi. Faltaria o Zurique 53 nessa lista, seria É, bem-vindo, Zurique né? do Bronstein. Uhum. Do Eu tenho isso Bronstein. daí. E aqui para a população latina, faltaria também o O Tratado grau. General de Xadrez, do Grau, né? Isso. O Que Tratado foi, General é que o foi a Tratado. grande referência, inclusive, para o xadrez básico e o D'Agostini, né? E o Sim, Manual de claro. Xadrez. Sim. O Tratado General do Grau lá do ele teve uma versão na Colômbia, que ele foi um capa dura, né, de capa dura. Depois foi Olha que comprado os legal. direitos pela La Casa de Ajedrez da Espanha, e eles fizeram uma revisão geral e ele tem uma versão bem atualizada em notação algébrica. Ficou bom o livro, a qualidade dele assim. Ficou bem organizado. Eles ficaram lá com o Tratado General. Então, você encontra. Eu tinha esse daí, eu vendi alguns lá pela Xadrez Magistral, mas agora foi todos. Até Paulo Juste, de São Paulo, ele fez um livro mais ou menos essa ideia, que buscou fazer um livro dentro, procurando os princípios. O bom do Tratado General do Grau, eu acho, é o que fala da conformações de peões. Então, ele te mostra a estrutura dos peões e daí te mostra a ideia lógica dentro daquela estrutura, como que as peças elas devem ficar situadas, e aí ele trabalha a questão das aberturas. Ele mostra as aberturas. Então, te dá uma lógica dentro daquela estrutura. Bem interessante. Então, conformações de peões é bacana. E aqui, jornal, né? Aqui é ChessBase. A ChessBase que foi uma grande revolução, como conforme falou o Kasparov, né? Quando ele teve acesso aqui ao ChessBase, para ele foi uma revolução, né? Porque tudo era encontrado muito rápido, as informações, partidas armazenadas, e a ChessBase ela tem uma preocupação pela qualidade das partidas. Ela tem uma seleção, você encontra bases de dados espalhadas pela internet com um monte de partidas, mas às vezes tem torneios duvidosos, umas partidas meio fraquinha. Aqui não, ele seleciona partidas boas. E são milhares de partidas, né? Então, é uma base aqui confiável e interessante, né? Aqui, Tigorin. Isso aqui foi a revista. O Tigorin é uma referência na, na antiga União Soviética, né? O Tigorin, e ele foi um dos primeiros que fez essa revista aqui. Ele introduziu essa revista que deu o início para o xadrez. E o Tigorin, ele tem umas partidas bastante interessantes. Ele gostava muito dos cavalos, tem umas manobras cavalares assim, bem bacanas. O Tigorin. E é um jornal dele aqui. Ó. Aqui tem o Chess Assistant, de 1988, que foi dos russos. Aqui foi mais utilizado dentro dos grandes mestres, ali pelo próprio Karpov, né? Isso aqui eu tenho esse daqui, ó, que é do Chess Assistant. Não, esse aqui não é esse aqui é o Task, esse aqui é o holandês. O Chess Assistant eu tinha, era uns CDzinho no começo, depois foi evoluindo. Esse daqui, o Task. Esse aqui é holandês. Holandês. Isso aqui ele tinha, era composto de 5 livrinhos com problemas de tática para resolver de diversos níveis e tinha a parte de software para você poder fazer no computador. Aqui o vídeo, né, que é importante para o xadrez, as tecnologias, PDF.
Você encontra um monte de informações de torneios, telégrafo, que o xadrez também usou, clubes, boletins, revistas, né? E aqui, xadrez online, que aqui tem a ordem, mais ou menos, como eles surgiram, né? Conforme eles foram aparecendo. Isso aqui também foi uma coisa super interessante, porque o xadrez casou muito bem com a internet. Ele foi uma das primeiras atividades, assim, que teve esse elo de ligação e foi espetacular, porque o xadrez foi possível jogar e praticar com diversas pessoas, entrar em contato. Tem o Free Chess, que, o, que de 1995, né? Que é um daí depois ele acabou se convertendo no. Ele dividiu. Esse daqui virou o Internet Chess Club, porque um grupo do pessoal daqui, ele tinha uma característica gratuita, né? Que era típico da internet, né? Internet, que não tinha objetivo de ganhar dinheiro, era, era viabilizar o conhecimento, né? E daí os dissidentes formaram o ICC, que é o Internet Chess Club, em 1995. Né? O Chess 24, o Lichess, que é de 2010, Chess Club, Internet Chess. Esse aqui é o primeiro. Esse que derivou esse e derivou o ICC. Ó. Esse aqui de 92. ICS. Tudo gratuito. Você baixava a plataforma, jogava xadrez, na beleza. Esse World Chess Network, 97. Esse daqui, chess.com, Play Chess, que é da ChessBase. O Feed Arena, que é 2013. Isso aqui é o CX, que é de 2000. Por ver o do Centro de Excelência, nós tínhamos um servidor de xadrez do Centro de Excelência e a gente usava a interface aqui do Internet Chess Server. Traduzimos em português junto com a Federal e o pessoal jogava. A gente usava para treinamento para os professores. Eles jogavam partidas. Então é de 2000. Foi bem útil para a gente, que ajudou a espalhar o xadrez dentro do estado e depois foi utilizado em campeonato, não, campeonato não, nos cursos nacional, né? Daí vem a questão dos softwares. Aqui vem os softwares. Aqui os primeiros softwares, tudo aqui catalogado, né? Os primeiros que foram aparecendo, ó, Fritz, Ribica. O Ribica ele tinha uma característica mais humana, assim, ele tinha um estilo mais tático. Eu ainda tenho o Ribica. Eu tenho uma versão dele ainda no meu computador, que eu uso ainda, porque todos esses daqui são fortes e eles ajudam. Mas claro que você tem outros que uma coisa legal desses programas de xadrez é que você pode ter muitos desses em um só. São engines, são motores que você coloca no teu computador, na tua interface, e daí você pode usar. Então ele está tudo aqui, ó. Você usa tanto aqui como no ChessBase. Se você, por exemplo, quiser colocar para analisar, você puxa para cá. Esse daqui é um programa bastante importante, Chessmaster 2000, porque esse programa aqui, ele popularizou o xadrez para o resto, praticamente para o mundo inteiro. Esses daqui são mais pontuais, assim, eles atingiram mais o mundo xadrístico mesmo. Esse daqui, do cidadão normal, Chessmaster. Tanto assim que o pessoal comprava nas papelarias, comprava nas lojas. Então, esse Chessmaster é super importante dentro desse contexto, porque ele trouxe uma visibilidade para o xadrez. Alguém já deve ter tido um Chessmaster 2000 ou coisa parecida. Professor, Então, oi, eu tenho uma história com esse Chess Master aí que eu vou lhe dizer. Olha, foram você jogou anos. nele? Eu estudei, desmontei, entendi como é que funcionavam os algoritmos, eu adorava aquilo ali. Eu cheguei, para não me desfazer da coisa, porque aí o computador não funcionava mais, deu pau, eu procurei comprar outro computador, reestruturar tudo para não mexer no jogo. Não teve jeito, tive que abandonar tudo, perdi tudo que eu tinha de trabalho ali. Que pena, dá para escrever alguma coisa sobre ele. Ah, Né? teria escrito. É, Foi seria tudo água. interessante. Aí eu nunca mais peguei nada. Hoje eu não sei nada.
Agora já é outro, agora já mudou, o mundo já tá pra cá, ó, tá lá Eu pra ponta. joguei esse Chess Master no PlayStation 1 quando era criança, como jogo de videogame. É, e ele foi importante mesmo, porque o pessoal que não era do meio teve acesso ao xadrez e jogava bem. Chess Master não era ruim, não, era forte. Ele tinha uma interface bonita até, né? Tinha uma aparência melhor, assim, e dentro dos jogos mesmo, né? Claro que tudo no dia de hoje já é outro. Tem o Battle Chess, que é um jogo que tem no Xbox, tem que as pecinhas se mexem também, bem interessante, assim, que é mais para atrair a molecada, né? Então aqui, daí vem o Ribica, que Ribica, as versões que foram surgindo. Esse aqui, Fritz, de Fritz, tem os esses. E daí aqui, os engines aqui, outros engines. Esses engines aqui são o Lila, que já usa a questão, e o rating deles, ó, que monstro, 3.533, 3.512, esse aqui nessa época, né? Eu não coloquei o ano, deveria ter colocado, mas o rating deles aqui é monstro, né? Ó, 3.000, quando que um humano vai chegar nesse patamar? Ainda consegue nos online, talvez, mas nas partidas de internet, assim. Mas a força real numa partida pensada, será que consegue? Aí é difícil. Esses são os engines. Tem torneios, tem campeonatos diversos. E esse daqui é pós AlphaZero. O Fat Fritz, que é um programa da ChessBase, que já vem com inteligência artificial. O Komodo, a partir do Komodo 13, já vieram turbinado, o Fritz 17, FAT, e o Lila, também o Lila. Também esses daqui são os top. Atualmente, eu não sei se tem todos esses daqui, mas deve ter aqui. Depois a gente pode entrar na página do ChessBase para ver o que tem lá agora. Professor, uma Oi. pergunta. Tem essa coisa de ser engine de xadrez e engine de xadrez com inteligência artificial e coisa e tal? Considerando essas Tem. duas ideias, qual que é o melhor programa de computador hoje? Esses daqui, esses programas que já são os mais modernos. Eles trabalham com a inteligência artificial. Eles fazem uma análise. Esse reforço, né? Eles vão evoluindo a partir das partidas jogadas, né? Então ele evolui. Os outros, eles chegam num determinado patamar e eles não evoluem que nem esses daqui. Eles estão sempre se superando. Então é importante esses programas aqui. São muito. Você viu, né? O AlphaZero, quando ele foi lançado, ele jogou várias partidas contra ele mesmo. Eu acho que foi num tema em 7 horas. Eu acho que foi uma questão de 7 horas. E ele Questão de conseguiu. horas. Acho que foi, eu não sei, deve ter sido mais 7 horas. Jogou milhões de partidas lá. E ele atingiu a força de um grande mestre. Ele atingiu a força de um grande mestre. Isso é uma coisa impensada. Um Uma coisa GM em fabulosa. 7 horas. Podia acontecer com a gente, né? 7 horas, que nem no Ser bom em Matrix. qualquer coisa, né? Ó, instalei o programa de xadrez na minha mente, agora eu sou. Tô turbinado. Se fosse assim, era fabuloso, né? Então, mas Maior ilusão que tem é o filme do Matrix 1, que a pessoa aprende Kung Fu com. Ah, que raiva é, que dá aquilo. mas o que tem é que a informação, se você for ver, o acesso à informação, ela tá, pelo menos nesse sentido, ela tá ficando direta pra gente. Por exemplo, você encontra muito das coisas no celular. Você usa lá um Gemini, ele te dá informações em tempo real, informações boas, né? Sobre qualquer coisa que você precise. Então, ele já é uma inteligência artificial que está a teu serviço. O chat GPT está lá, você acessa, está lá uma informação que você precisa, né? Professor, Oi. assim, sobre acesso à informação, no chess.com eu sou top 10.000 do mundo em quem mais assistiu aula. Eu sou top 1.000 Uhum. do Brasil de quem mais assistiu aula. Não é só informação, não, porque eu ainda sou uma capivara, pelo amor de Deus. Eu estudo que nem um condenado. Eu vejo o vídeo, analiso. Eu analisei mais de 1.000 partidas. Eu jogo partida de Blitz e analiso ela. Jogo e analiso. E assisti aula. E abertura. E tudo. Tem a Infelizmente, não é ver com sua teoria, não. método. Tem a ver com método. Ah, Isso o tem meu a ver com método é uma método. porcaria, eu tenho certeza. Olha, me É como eu falei, falaram
que Hã? jogar Blitz não melhora jogo, tá? Não, não melhora, é Mas duvido superficial o que jogo. analisem a partida com o computador e depois ainda sozinho depois, porque analise É, também. Não, mas assim, ó, para você ter uma boa, pelo menos onde eu li, que eu não lembro onde eu li, mas se você tem uma boa estrutura no caso de pensado, porque tu jogando um Blitz, tu vai se estressar porque tu tem que jogar rápido. Então, tu é. vai parar, tu pensa, tu analisa na partida para poder executar o jogo rápido em alguma outra situação. Você tem que analisar da seguinte forma, ó. O método antigo, como eu estava falando, quando eu fiz o comparativo entre os jogadores antigos e os jogadores que tiveram acesso aos programas, o método de estudo antigo, ele era válido porque foi uma forma que se conseguiu muito dos conhecimentos e evoluiu, que até hoje permanece. Então, como que eles estudavam depois nessa questão? Depois o tênis, né? Depois vem a escola russa, que ela estruturou, fundamentou, que todo mundo queria saber como os russos evoluíam do xadrez, que depois foi espalhando um pouquinho as informações. Então eles não eles estudavam a abertura certinho, mas essa questão da análise de posição, é, a base de tudo é análise. A base é análise. À medida que você analisa, você vai se aprofundando. É claro que você vai jogar um determinado abertura, você não vai jogar tudo, senão você não aprende nada. Você vai jogar determinadas aberturas, mas você tem que conhecer a estrutura de peões, você tem que conhecer posições típicas, você tem que conhecer finais característicos daquela posição. Então é uma coisa, são coisas que se interligam. Tem um livro que se chama Da Abertura ao Final. Então, os jogadores, ele jogava determinadas aberturas que simplificava e levava para o final, que ficava um pouco melhor. Então, ele tinha um conhecimento já que pulava. E ele é especialista, tinha que ser especialista em finais para poder ganhar. Então, essas coisas, você conhecer a abertura, conhecer os meio jogo típico, conhecer os finais característicos daquela posição, é fundamental. Porque quando você está jogando uma determinada abertura, você sabe qual peça você vai ter que trocar. A maior parte das aberturas de qualquer jogo, seja dos melhores jogadores do mundo ou não, o jogador perde nas trocas. Às vezes você joga uma partida, trocou uma peça em que parece que está tudo igual, mas não está tudo igual, porque alguma coisa foi alterada na troca e houve um desequilíbrio. Nesse desequilíbrio é que faz a diferença. Quando o jogador consegue determinar que aquele desequilíbrio foi vantajoso e trouxe algumas compensações interessantes, é aí que está o caminho que ele vai seguir. Aí o outro vai estudar, vai tentar bater, mas é assim, funciona mais ou menos. E isso demanda tempo, né? Tem que ter tempo para estudar. E aqui tem os Professor, Komodo. Oi. tem um outro aspecto, assim, ó, trazendo para o lado cognitivo. O livro Rápido e Devagar é um livro bem popular, assim, para a É, gente ver do isso, né? Kahneman. Isso. Porque Inclusive eu fiz. Pode falar. porque fica muito incoerente você treinar um pensamento linear, né? E Uhum, depois jogar um blitz, por exemplo, não dá. Você jogar blitz, fazer uma análise, eu já acho incoerência. Não faz uhum, sentido você trabalhar uma forma de pensamento para depois ir executar uma outra coisa que você. É como se você passasse assim, ó, 8 horas treinando tática, ou 8 horas treinando estratégica, só estudando estratégia, 8 horas consecutivas, sai dali, entra numa blitz ou num bullet, entende? Só para dar uma ideia, assim, né, para quem não é muito da área da coisa. Eu percebo assim, ó, por exemplo, eu comecei a jogar com 4 anos de idade. Eu joguei há muito tempo assim, ó, sem relógio. Não conhecia relógio, nem sabia que tinha relógio para xadrez. Porque jogava com uhum, os amigos ali, tudo era mais velho e tal, pá. E eu fui entendendo, pensando o jogo de uma forma. Quando eu me deparei depois de adulto e coisa que eu voltei e quis jogar, aí o xadrez já estava na internet, já tinha os programinhos, o disquetezinho. E aí aquilo ali para mim foi o que eu sabia, foi tudo por água abaixo. Eu não tinha condição de jogar com relógio. Eu não sabia, eu levei muito tempo para começar. Mas tá, o que eu quero trazer é isso. O senhor puder falar um pouquinho para a gente, porque às vezes eu já vi aqui um colega comentando, não lembro quem foi, talvez até o Laudelino, se ele não se importar de eu falar, né? Porque eu não lembro quem foi. Ele comentou assim, Tranquilo. poxa,
Eu dei um pouco de treinamento tal pro garoto, xadrez, tal, pá. Aí no final do treinamento, que eu fiz ele pensar, fazer análise e tal, eu deixei ele para descontrair, botei ele jogar uma coisinha rápida, assim, uma dama, alguma coisa que. Eu digo, meu Deus, foi lá, trabalhou todo um tipo de pensamento, Não fui e eu. depois. E aí no final fez aquele trabalho ao inverso, quer dizer, destrabalhou tudo que tinha construído com o garoto. Não me lembro quem foi, o que que foi, não me lembro também qual era o tipo de. Que eu não Porque guardo. nessa questão, quando você fala do xadrez rápido, relâmpago, essas questões todas, não é que seja ruim você jogar. É ruim você jogar por jogar. Tem que ter um objetivo. Por exemplo, você estuda determinada abertura, abertura de brancas, abertura de pretas, porque você tem que ter um repertório. Você vai jogar de branca, você tem que ter um repertório e tem que saber. Algumas aberturas você tem que saber com profundidade, algumas você tem que saber com uma profundidade razoável, e outras você joga por princípio, porque são pouco utilizadas e não vale a pena você gastar energia para ficar estudando uma abertura que é pouco utilizada. Então, você tem que ter esses focos. E de pretas a mesma coisa. Quando para por jogadas das brancas, você tem que ter um repertório para cada jogada. Jogou E4, você tem que ter tua resposta. Jogou D4, você tem que ter a resposta. Professor, Oi? Pode e falar. isso vale para pesquisa, isso vale para pesquisa também, né? Claro, tem que ter. Você tem que Ou, estar dentro, focado dentro do que você tem para desenvolver, né? ou seja, você tem que ser seletivo, né? Isso que o senhor está falando. Por Isso, exemplo, se o senhor vai jogar vamos citar aqui o odiado Sistema Londres. isso. Se você vai desenvolver um trabalho em cima do sistema desse, você tem que saber quais são as principais defesas que você vai desenvolver, né? Vai enfrentar, selecionar variantes para elas e subvariantes, eventualmente, dependendo do teu tempo, e investir nisso. E conhecer um plano Claro. geral, né? Ter um plano geral de cada abertura dessa, Isso. contra cada defesa. Porque você muitas vezes fala Londres, tudo bem. Ele não é um sistema universal, porque contra uma holandesa, o Londres ele se comporta de uma forma. Contra a Índia do Rei é outra forma. Contra a Índia da Dama é outra forma. Né? Perdão, Certo. professor, pela Não, mas é intromissão. certo. É isso mesmo. Você tem que ter o teu repertório. E tem que limitar para não ser para não perder porque não se perder no meio da quantidade, porque é muita informação. São poucos os jogadores que eles dominam o repertório vasto de abertura. Eles jogam um determinado leque de abertura. Tanto assim que, às vezes, uma pessoa que está querendo treinar, então você sugere, às vezes, assim, ó, ache um jogador que tem mais ou menos sua característica do jogo que você gosta e vê as aberturas que ele joga de brancas e de pretas. Aí você vai desenvolvendo dentro do que, andando pelos mesmos caminhos. Aí te ajuda um pouco a não se perder no meio da bagunça. Porque daí você vai vendo, ele joga isso, jogou esse. Ah, claro que muitas vezes ele se prepara para jogar contra um adversário. Atualmente é um pouco mais difícil isso. Os jogadores clássicos é mais viável esse tipo de análise. Os jogadores atuais, eles estão muito à mercê da tecnologia e ele pode ser surpreendido. Eu tinha escrito um artigo lá que o jogador ele não jogou a partida. Primeiro ele era um jogador fraco, jogou com outro grande mestre de 2.500 e pouco, na época que ele tinha. Daí perdeu. Não, não perdeu. Ele sabia que ia jogar com esse grande mestre. Daí ele vasculhou as partidas. Ele viu uma partida que o jogador acabou perdendo numa siciliana. O jogador das brancas perdeu com uma siciliana. Dentro dessa abertura, ele submeteu a análise rigorosa dos computadores e descobriu um furo ali na posição. E ele jogou aquela abertura. O grande mestre não atualizou as suas novidades ali. E ele jogou a mesma coisa. E ele perdeu. Perdeu com aquele lance. Então ele nem jogou xadrez, na verdade. Ele usou o que a tecnologia forneceu para ele e ganhou do grande mestre. Então hoje está muito assim. Você vai pegar um jogador forte, se ele não tiver antenado, ele acaba perdendo a partida. Os jogadores clássicos, por exemplo, pega mesmo o Jaime.
O Jaime, ele tem um monte de partidas na internet, né? E ele é um jogador mais da época antiga, assim, né? E embora ele tá se atualizando, ele vai procurando coisas novas, mas esses jogadores, eles têm chance de ser surpreendidos com uma variante que ele costumava jogar normalmente, que de repente foi desatualizada. Tem um livro bem interessante, que é O Teste do Tempo, do Kasparov. O Teste do Tempo, ele mostra as partidas que ele jogou antes, né? Antes de ser grande mestre, campeão. Ele jogou as partidas, ele analisa e depois ele analisa dentro de um novo enfoque. E assim, a teoria ela está submetida ao teste do tempo. Ela tá ali e tem que ser vista com outros olhos e está preparado para surpresas. Então, os livros de teoria de abertura pode ser que um outro tenha algumas coisas que podem ter sido superadas. Então, esse é um dos riscos. Professor, Oi. tem um livro do John Nunn, Uhum. eu vou falar em tradução, tá? Eu acho que é Compreendendo o Xadrez Movimento a Movimento. Isso. Tem os livros E, Tem os livros, né? Ele tem um monte de livros. não, é porque eu tenho em inglês aqui, eu não sei, eu acho que não sei se Aham, tem ele traduzido, não sei se tem em português. Mas enfim, ele tem alguns, o que eu quero falar é dele. É porque ele fala muito desse modo de desrespeitar alguns princípios, né? Vamos botar entre aham, aspas na abertura, que eu acho que o FIR faz esse tipo de trabalho muito bem aqui no Brasil, né? aham. E temos muitos aí, o Magnus faz isso, muitos atuais, assim, os top 10 fazem muito esse tipo de. E eles não se prendem muito esse negócio na abertura em si, assim, não com eles não, né? É justamente por isso, por causa das tecnologias. Os Por programas que causa estão da aí, tecnologia, né? É por causa da é, tecnologia. Preparam isso antes de jogar por essas tecnologias, professor? aí é claro, eles se preparam, pegam uma abertura, jogam lá umas coisas diferentes até do normal. O Magnus Carlsen pode jogar um G4, né? De vez em quando, eventualmente ele joga um G4 ali, daí. Ele Ele é jogou uma agora, questão. É, jogou a Grob contra o Nakamura no último match aqui então, então. mas Professor, Oi. e- esquisito, eles, né? eles, eles jogam coisas esquisitas, mas eles utilizam conceitos antigos. Porque muitas das Sim. coisas estranhas que eles jogam transformam-se em transposições. O cara começa com A4, depois joga um D4, depois joga um cavalo F3 e depois mete o Não, É, bispão e não. vira um ataque Londres ou qualquer outra coisa. Então Não, eu é. quis me ele referir a trabalha. princípios. Eu quis me referir a princípios, tipo jogar duas vezes com a mesma peça. O cara joga nos primeiros 5 lances com um peão, joga de novo com ele. Ou joga com um cavalo, joga duas, três vezes com o cavalo. E aquilo ali resulta nisso que você está falando, mas ele cai em alguma coisa que é fantástico, é absurdo. Se nós for tentar fazer, é muito complexo. Eu acho, pelo menos, né? Mas é justamente isso que o Sandro falou, é que muitas vezes cai por transposição. Eu lembro que quando eu treinava a molecada lá, a gente, para não ficar marcado em determinada abertura, ou tentar enganar o adversário, mudar a abertura, a gente fazia lances que transpunham para outra abertura. Então o jogador ia crente que você ia jogar aquela abertura e transformava em outra abertura. Daí mudava tudo a história. Por exemplo, vamos supor um exemplo aqui. Jogava um peão em D4, o outro joga E6, aí joga um E4, que acaba caindo numa francesa com D5, né? Então, umas coisas assim. É uma coisa mais grosseira, assim, dando como exemplo. Mas muitas coisas, aberturas, a gente mudava, caía com transposição. Porque você tem que ter jogo de cintura para poder se esquivar do jogo estudado, né? Que o adversário faz. E esse trabalho, ele é muito importante. Esse trabalho que você faz antes da partida, do torneio, a nível de grande mestre, jogadores assim, é muito importante justamente para tentar surpreender os adversários, né? Então a gente fazia muito desse preparo agora, que é um preparo completamente diferente, né? Que teria que se adaptar dentro desse esquema. E esse daqui é alguma das evoluções que tiveram. O Minimax, que é o reforçamento, aprendizagem por reforçamento, os engines nas nuvens, o Alphabeta, PowerBook, que é a base de informações, Monte Carlo, que ele seleciona faz a árvore,
e daí ele vai cortando, vai podando os pontos mais menos significativos. E o livro de abertura que os programas têm. Esse opening book aqui, quando o AlphaZero jogou com o Stockfish, isso aqui é um ponto forte do Stockfish. E quando ele jogou contra o AlphaZero, ele jogou sem esse livro de abertura. E isso daqui fez falta para ele. Fez muita falta. E levou um massacre do AlphaZero, justamente por causa disso. Quer dizer, ele jogou meio capenga também, né? Mas o AlphaZero jogou o fino ali, jogou umas aberturas estranhas ali. Você olhava, porque ele não jogou a teoria assim do jeito que a gente joga. Foi diferente o jogo. Foi outro mundo. Então, é interessante. Tinha alguns jogadores até começavam a reproduzir algumas aberturas deles aqui. Então, isso daqui é um pequeno apanhado aqui do histórico do xadrez. Ainda falta ampliar um pouco mais, mas tenho certeza que ainda vai. E aqui embaixo, aqui os projetos nacionais, projetos da escola, da Fundepar dos anos 90, 80, 2007. E aqui também projetos internacionais, né? Que ainda vamos expandir para cá, ou talvez fazer em outro, tirar daqui e colocar em outro ponto, né? Então, isso daí é uma curiosidade aqui para vocês conhecerem, para ter uma ideia desses conteúdos. Bom, alguma dúvida com relação a isso? Não? Agora eu vou ver algumas coisas aqui interessantes. Eu tenho uma dúvida sobre essa planilha toda aí. A gente vai poder acessar ela depois, dar uma olhada? Nem que eu tenha que fazer aqui, puxar, converter em PDF, eu faço ali para vocês. Mas acho que Eu tem não como sei. deixar como visitante, que é sem É, poder comentar nada, só para tem ver, que ver numa aqui, eu acho opção. que deve ter aqui uma opção ainda para Porque isso visitar. Tem que daí achar. é ouro, professor. Eu quero dar uma olhada nisso daí. Porque daí vocês podem ajudar a ampliar aqui, né? Porque eu também não consigo fazer tudo. Tem algumas Esse coisas que. Eu mapa já tô mental que tá pensando no aí, os Chess Tempo lá nos dados, sites, porque o Chess Tempo é nele top. tem a informação de clicar e gravar um arquivo, um PDF dentro Linkar? dele. Dá para linkar. Tem como linkar, né? Linkar. Aqui, algum desses livros mais antigos, eu acho que vocês conhecem aqui esse daqui, deixa eu tirar aqui. Arquivo. Esse daqui. Esse daqui, Internet Archives. Vocês conhecem? Conhece esse daqui? Esse site, ó. Estão vendo, né? Dá Não. para ver. Eu Ó, conheço ele. aqui você encontra alguns livros antigos de domínio público que você tem acesso, que pode ter acesso gratuito, pode baixar. Só que tem que tomar cuidado para não ficar baixando muita coisa, senão você fica com um monte de coisa. É bom saber onde tem quando você precisar pegar. Porque senão você não encontra onde colocar de tanto material que tem de xadrez. Porque o xadrez, ele tem muito conteúdo, né? Então, ó, tem livros aqui, tem revistas, tem um monte de informação. Vamos ver aqui se eu acho. Vou colocar um dos nossos clássicos aqui. Vou colocar o Philidor. Philidor. Então, Philidor tem aqui alguma coisa. Tem os livros que não estão completos porque eles são novos, mais novos. Mas tem uns que você pega, tipo esses daqui, ó, mais antigo. Eu acho que isso daqui dá. Vamos clicar nele para achar. Daí aqui tá ele, PDF, ó. PDF, você pode baixar ele aqui, ó. Tá vendo? Se você quiser usar como uma referência, daí tá aqui. Tá aqui e vai estar aqui. Então não adianta você ficar esquentando a cabeça. Você pode baixar para dar uma lida, ou se você for usar, caso contrário, você não precisa ficar empilhando um monte de coisa, né? Então, já viu. E tem bastante coisa. É bem interessante. Vamos ver aqui. Vamos dar uma prévia dele. Está com 190 páginas aqui. 190 aqui, ó. 1 a 190. Ó, o livrinho. Tchum. Ai, música do Philidor. É música, não é xadrez. Então, ele era músico, né?
É verdade. Aqui tem esse povo aqui. Como foi enganado? Caímos. Caímos. Cadê? Podia até 4 tocar é aquela 5 aqui. musiquinha da internet do Never Gonna Let You Down. Ah, por falar em rápido, devagar, eu fiz uma 70 música pessoas baseada. enganadas. Hã? 70 pessoas enganadas. Por falar em rápido, devagar, que ele estava falando, eu fiz uma música baseada nesse pensamento do Cunningham. Eu fiz uma música que chama Rápido Devagar também. Tá nos meus arquivos. Então aqui tem isso daqui. Mas é bacana, porque aqui você encontra. Vamos ver outro jogador. Petrov. Será que Petrov tem alguma coisa? Só que Petrov pode ser um nome que tem Capablanca. bastante. Capa Capablanca Blanca. deve ter. Ó, Petrov tem. Vamos ver Capa Blanca. Capa Blanca. Opa. Capa Blanca era bem didático. O Capa Blanca é didático. O Alekhine é bem didático. A explicação dele é bem. Ó, aqui tem Capa Blanca. Capa Blanca, tem revistas. Vamos ver se a gente acha Chess Master aqui, 2000. Ai, meu Deus. Eu acho que eu vou me afogar nesse rio de conhecimento. Vamos ver aqui se acha. Chess Master, porque aqui não é só livros. Ele tem software, tem página. Ele tem coisas. Vamos ver se encontra alguma coisa. Chess Master, softwares, Chess Master. Agora eu não sei se baixa aqui, ó, a fachada dele aqui. 2000 software. Aí tem que ver. Aqui, ó, a cara dele. Ele era assim, né? Lembra? Ó, o Chess Master aqui, ó. A carinha com o velhinho O que ficava quanto ali eu na capa. joguei isso. Esse último aí de 2000, meu Deus do céu. É uma maravilha. Dá pra ficar. A minha adolescência eu jogava isso muito. Então, esse daí é legal aqui que tá aqui, né? Você pode acessar essas informações. Claro que você não vai ter a coisa atual, mas você tem aspectos históricos que são interessantes. De repente, você encontra dentro daqueles livros que eu coloquei lá, um mais antigo, porque eu encontrei. Então, tá por aí. Eu não lembro se foi por aqui que eu achei, mas eu achei. Os livros, um alemão, achei os livros bem. Vai garimpando, você encontra coisas aqui que são legais. Ó, aqui tá o disquetezinho. Daí você. Em DOS ainda. Ó, daí tá ali. Mas aqui, ó, bate pelo torrente, zipado, as imagens PNG. Aí o resto, quem é da área se diverte aqui, se lambuza com tantas informações. Ó, tem web. Web você encontra páginas antigas. Por exemplo, você quer procurar uma página antiga que saiu do ar sobre a primeira página lá do Internet Chess lá. Aí você encontra aqui. Ele acha alguma coisa para você: textos, vídeo, áudio, software, imagens. Imagens. Vamos ver se a gente acha uma imagem de alguém aqui. Vou colocar um atual, Shirov. Será que vai em imagem? Eu estou em livros. Eu estou em livros. Tem metadados. Tem que separar lá. Teria que ser aqui, vídeos, imagem. Seria por aqui. Bom, aí aqui é bem bacana porque tem o que são os mesmos livros. É bem interessante para vasculhar essas questões assim, ó, Shirov. O Shirov tem uma característica interessante. Eu conheci o Shirov lá no Palma de Mallorca, que eu fui fazer uma palestra lá na Olimpíada de xadrez que teve, e ele estava lá. Eu não sei por que cargas d'água me deram um crachá que era mais do que VIP, né? Porque eu tinha acesso a parte de imprensa, a sala de jogos, tinha acesso a tudo. Eles me deram um crachazinho privilegiado, único, acho que foi da minha história, da minha vida, que podia entrar em qualquer canto lá. Então eu passava lá nas mesas de jogos, daí o Sirov estava lá. Mas o estilo dele é interessante porque ele procura desequilíbrio de posição. Ele não procura, por exemplo, um desequilíbrio de peças iguais, ele procura desequilíbrio de peças diferentes, qualidade a menos, ele procura posições complexas, ele procura umas coisas bem bacanas assim, de analisar.
Ele tem aquele Fuego no Tabuleiro, Fire on Board aqui, que é um livro bastante interessante das análises dele, né? Bem bacana. O Bronstein, como o Ginelli falou, ali o Bronstein ele tem uma análise muito boa também. Por isso que ele é considerado um clássico assim, do livro. Então, isso Será daqui. que tem Oi? Pacman aí, professor? Será que temos Oi? Pacman aí? O Será que Pacman. nós temos Pacman? Vamos ver. Pacman. É Ludek Pacman. Ludek Isso, Pacman teve aqui no Brasil também, sabia? estratégia. Inclusive, quem jogou com Pacman, acho que foi o Vitório Chimin que jogou com Pacman. Ele veio aqui porque teve um congresso da FIDE em Curitiba. Teve um congresso da FIDE em Curitiba. Que teve um grande torneio e daí ele teve outros torneios que ele acabou jogando. Ixi, não tem nada do Pacman aqui. Só que, será que eu vou colocar só Pacman? Pacman, talvez. Vladimir, é um outro Vladimir. É Ludek. Não tem, né? Tem outros aqui. Tem um tal de Vladimir aqui bastante famoso. Tem um Vladimir que é bastante conhecido aqui pela galera. Tem música, mas é assim. Esse daqui vocês se divertem, aí vocês procuram, porque é gostoso você fazer esse tipo de trabalho, pesquisar. Claro que quando você tem um compromisso é difícil, né? Aí você tem que priorizar as coisas, mas é interessante, tá? Então esse daí é legal. O Lichess, que a gente vai trabalhar mais para frente, vocês já conhecem, né? Lichess. O Lichess, a gente vai fazer uns trabalhos no Lichess. O Lichess, como eu falei, eu fiz vários artigos científicos com o Lichess. Eu analisei, peguei tudo isso daqui, ó, vídeos. Ele está com 1.676 vídeos. Eu olhei, selecionei. Eu selecionei na minha dissertação, na minha tese de doutorado, eu selecionei 400 vídeos. E alguns que tinham partidas, 50 partidas. Para fazer análise, fiz a transcrição, tá tudo em inglês aqui. Se você achar um em português, você não vai achar. Tá tudo em inglês. Mas com as tecnologias atuais, você sabe, você consegue fazer uma leitura do vídeo e se atualizar. Esse daqui aqui o Eric Rosen, ele gosta de jogar umas aberturas estranhas. É tipo Gambito Halloween, ele faz umas coisas assim. Eu fiz até uma musiquinha baseada no Gambito Halloween depois, né? Daí tem umas coisas bacanas. Então aqui eu tirei o meu trabalho praticamente da tese. Tá aqui, dessas partidas aqui. Então, esse daqui é uma mão na roda. Ele pode ser utilizado, como eu fiz uma pesquisa ali para o ensino híbrido, ele tem conteúdo suficiente, além de estar em português. Tem um monte, você pode personalizar o estilo de peça, o tabuleiro, cor tema, você pode mudar um monte de coisa aqui. Então é interessante. A cor tema, o pictures, você pode mudar, ó. Tem, você, você cria, você pira na batatinha aqui, né? Você pode personalizar do jeito que você quiser, né? Então é legal, é bem bacana. E depois a gente vai ver com profundidade. Tem um outro programa que esse talvez não sei se vocês conhecem. Deixa eu permitir. Tá, vai abrir lá. Ó, é a mesma coisa que o Lichess, só que não é o Lichess. É de variações de xadrez. PY Chess. Chess. Ó, tem várias variações de xadrez. Que esse daqui, para quem está ensinando xadrez e quer dar uma ideia, assim, trazer o aluno para conhecer, tem os puzzles, tem variantes, tem vídeo, é o mesmo esqueminha, ó. Só que não é tão profundo que nem o Lichess. Mas ele se traz a um mundo aqui de variantes e que você pode usar o Shogi para ensinar o aluno. Às vezes tem como uma alternativa xadrez e outros jogos. Aqui você vai encontrar umas informações interessantes. Daí você pega, pira aqui na batatinha, vai aprende até jogar coisas diferentes, né? Variações, outras variações.
Bem bacana, interessante. Jogar com amigo, a mesma coisa. E aqui você também tem, ó, som, língua, fundo, definições, mesma coisa. Bem bacana. É, Pitchess, ó, E Pitchess. professor? Oi, Professor? pode falar. Uma pergunta, professor, em relação a recursos tecnológicos de apoio. Digamos que eu queira desenvolver o xadrez. Antes de chegar no xadrez, eu desejo desenvolvê-lo através de atividades complementares, por exemplo, de proto-xadrez. Uhum. É válido, aí vem a questão, é válido eu utilizar plataformas de jogos proto-xadrez para chegar na finalidade principal? Vale? Eu usava, é que antes não tinha essa. Com o Wilson a gente desenvolveu alguns jogos, pré-jogos, né? Que era justamente com o intuito de preparar um xadrista, o aluno, para habilidades no xadrez, né? Que tem aquela do gato e o rato, tem um jogo da velha com torre, cavalo e bispo, tem vários jogos assim que a gente desenvolveu, né? Deixa eu ver se tem pré-jogos. O Wilson deve ter publicado jogos. Wilson. Eu me refiro aos jogos indígenas de tabuleiro, professor, Ah, que claro. estão Não. envolvidos em estratégia, mais ou menos esse que o. Aham. Ó, esse daqui, ó. A gente fez. Opa, não tá entrando aqui. Pré-jogos. Então, esse daqui a gente desenvolveu junto para. O Wilson publicou aqui, ó. Não, xadrez de desenvolvimento cognitivo. Teria que estar aqui. Não tá abrindo. Mas tem uma aqui. Deve estar em algum canto. Mas então, a ideia toda era com o objetivo de ensinar alguma limitação de peça, o tipo de ataque, tipo de desenvolvimento. Se tem essa ideia, é válido. Se tem o jogar pelo jogar, não, aí não, porque tem que ter objetivo. O objetivo tem que ser claro, ele tem que ser objetivo para você ensinar o xadrez. Melhor, por exemplo, limitação de peça, movimento do rei. Você pode ensinar essas coisas num tabuleiro mais reduzido, é possível. Aí o aluno vai ter menos dificuldade, porque as crianças, quando são pequenininhas ainda, elas têm muita dificuldade de achar tudo isso no xadrez, no tabuleiro grande. Então você vai passando, passa. E tem que ser uma coisa que não vai ser muitas aulas. Algumas aulas você trabalha e depois você vai aprofundando. Que nem uma das primeiras estratégias também, eu faço aquela batalha de peões, 8 contra 8. Quem chegar do outro lado ganha. Aí o que eu ensino? Eu vou ensinar o movimento do peão, que o peão pode pular duas casas, que ele captura em diagonal, que ele não volta. E aí eu posso ensinar o en passant, inclusive. Já. E se ele chega do outro lado, ele ganha. No futuro, eu vou trabalhar a questão da promoção. É a grande premiação do peão quando ele chega do outro lado. Então, tudo isso tem que estar amarrado de tal forma que ela dê sentido no que você está fazendo. Tem que ser da abertura ao final. Você tem que estar consciente que você está trabalhando com o intuito de conseguir atingir o objetivo lá na frente. Porque se for o jogar pelo jogar, fica muito vago. Então, quando você pega, por exemplo, um dos jogos lá que eu estava falando, cadê? Sumiu aqui. Vamos voltar. Esse aqui. Se você pegar um desses daqui, ele vai ter que ter um objetivo dessa variante, você vai ter que entender e vai ter que ver o que você pode ensinar disso daqui. Né? O que você pode tirar disso daqui para ensinar para o jogador. Pode ser o jogo, esse jogo completo? Pode, mas pode ser uma pequena parte desse jogo que pode ser útil para ensinar um determinado ponto. Um conceito, uma ideia. Então, nesse sentido, é que é válido. Entenderam? Entendeu? Valeu, Dinelli. Valeu, Sandro. Entendi, professor. Então tá. Inclusive, professor, hoje a gente está. Hoje eu consegui empregar essa atividade em sala, que foi trabalhar. Estamos desenvolvendo um projeto onde a gente está utilizando o jogo da onça como Ah, proto-xadrez. tá. O jogo Como da onça limita a partindo peça. da. Sim. Tem vários conceitos, né, que são aplicados em ambos e que funciona como uma espécie de atividade introdutória. Isso. O adugo, né? Chama. O jogo da onça, ele dá a ideia justamente essa questão de limitação do movimento, né?
em que a peça consegue ir até determinado ponto, e depois disso ela não tem mais para onde ir. E no xadrez também, você mexe o peão bloqueado já era. Tem todas essas coisas assim que você pode tirar paralelos, e quando você for explicar, você fala assim, lembra do jogo da onça, quando você chegou em determinado ponto, você não, né? Então você pode trabalhar esses conceitos assim. E fica mais claro, mais fácil, quando ele tem esse modelo na cabeça, para você puxar e para você explicar, né? Então, como batalha de peões, lembra o peão, eu capturava, ficar bloqueado, você vai explicando. Mas é isso aí. Bom, tem 15 minutos, eu posso explicar a atividade aqui de vocês também. Já explicar, ó. Ô, Então, professor, rapidão. oi, pode falar. Esse artigo dos pré-jogos ali do Wilson Silva, eu não achei aqui. Tu consegue disponibilizar pra gente? Eu devo ter ele em PDF em algum canto. O Wilson esqueceu de colocar meu nome, só isso. Mas tudo bem, eu fiz um outro paralelo também. Daí, deixa eu ver se eu acho. De Ok, novo, graças. o Wilson. Eu acho que ele tem na página dele. Acho que ele Então, deve eu ter tentei na. abrir aqui, mas não abriu, professor. Ixi, então ele não pagou mais a página. wilsonsilva.com.br, eu acho que é. Não, não é. Não, não abriu, por alguma razão. De repente ele não cansou de ter página, porque agora não compensa, né? Você. Xadrez. Opa, opa, xadrez. Bom, enquanto a atividade que vocês vão ter agora é pegar, ó, a página do Wilson. Ih, não deu mesmo. A página do Wilson está fora do ar. Vai ver que ele não atualizou, não pagou. Tinha o currículo, ele cansou da página dele. Olha o Wilson aqui. O Wilson. Então, quanto à atividade, vocês vão pegar como que é? São 2 filmes que tem ali. Você pode escolher qual deles seria mais interessante trabalhar. Daí esses filmes você pode ver aqui no YouTube, né? Ele tem no YouTube. Vamos entrar aqui na atividade. Google, Gmail aqui. Vamos ver as atividades. Daí já tem as atividades de vocês. É bom sempre que possível você procurar fazer o quanto antes, porque daí você não perde tempo. Você assiste um vídeo, se diverte lá, pega lá um deles, A das citações eu acho que eu já fiz, professor. Daí na atividade 1 acho que já deve ter alguns feitos, né? da atividade 1. Eu vou estar ali, tá tudo ali. O que tá fazendo esse monte de gente? Aqui. AlphaGo, aqui, ó. Ó. Aqui. 36 mil visualizações. Aqui tá o filme. Eu acho que é um filme completo, se eu não me engano. Ó, acho que é um filme completo, no documentário. Daí você faz uma resenha. É interessante isso daqui, porque foi antes do AlphaZero, antes do ganhador, porque o jogo, o Go, é considerado o jogo mais difícil do mundo e mais fácil de aprender. Ele é mais fácil de aprender, porque é básico, vocês têm que ir colocando aquelas mentex ali em volta do território do adversário, daí você domina aquele território. E Então todas as peças do adversário viram suas, muda a cor. é isso mesmo. Então você cerca, né? E então é fácil aprender, mas é difícil de jogar. Na realidade é muito complicado. Jogar mesmo. Tanto assim que tem handicap para jogadores de nível diferente, né? Você joga, daí então você joga com os jogadores, ele te dá uma certa vantagem, que são pontos estratégicos que você domina. Então é interessante porque ele conseguiu ganhar do campeão mundial de AlphaGo. E tem esse daqui, que também é muito interessante. Na realidade, para vocês, eu acho que seria interessante ver os dois, né? Ver os dois porque são bacana. A gente dá uma
E esse daqui, da Julia Polgar, que mostra a Mente Brilhante, aqui é um documentário, é completo aqui, que vai mostrando, analisando o pensamento enxadrístico em geral, né? Então é bacana esse daqui, interessante também. Daí tá em português ali, eu acho que tá em português aqui. Dublado, ó, dublado. Aí você pode ler. Esse daqui, também o jogo da imitação, esse aqui é do Alan Turing. Ele também fez uma máquina que jogava xadrez. Inclusive, eles fizeram uma atualização que acabou jogando com o Kasparov, em homenagem depois de tanto tempo dele, né? A Então história é desse homem é interessante. muito triste. Ele A fez história muito pela dele humanidade e o e prêmio dele é foi. castração química. É verdade. Então, ele aqui tem uma referência grande com o xadrez, né? Então, eu não lembro como que é o nome da máquina que ele fez ali, mas que eles desenvolveram. É interessante, ó, tem animação russa, lentes brilhantes, deixa eu ver. O Alan Turing Chess, vamos colocar aqui. Alan Turing Chess. Chess. Deve achar alguma coisa. Ó, a máquina, eles fizeram uma máquina aqui, eu acho. Ó, o primeiro computador, o xadrez. Então aqui mostra a partida, mas eles refizeram a máquina dele para jogar xadrez. E tem outro que é o turco. Eu acho que está no National Geographic, em que eles refazem o turco, a máquina, aquela máquina fajuta. Ó, é esse daqui o turco. Eles refazem essa máquina e virou um documentário bem interessante. Eles vão explicando aqui como é que a máquina funcionava. Então, o xadrez está muito interligado com essa parte do- da, da parte de desenvolvimento mesmo, da parte do computador, da história do computador. Ó, aqui a partida dele contra essa máquina, esse Turchamp aqui, esse daqui. Essa é a máquina. Deixa eu colocar aqui. Champ. Daí a gente vai navegando assim, é legal. Divertido ser um mundo perdido aqui. Ó a máquina. Máquina para jogar xadrez. Que ele desenvolveu. Você viu que é a parafernália que era para trás, né? Ó, aqui. Turchamp Computer versus Kasparov, 2012. Ó a máquina que era antes. Aqui já para jogando contra o Kasparov. Então, essas partes, assim, se você vai resgatar a história, se você vai mostrar, isso é legal demais, porque isso aqui é o começo de tudo. A inteligência artificial é o processo todo que as pessoas estão conhecendo hoje, mas que nós estamos aqui no meio. Nós estamos na história da parte do computador, do começo até a atualidade. Nós estamos inseridos nesse meio aqui. Porque o xadrez sempre foi base de pesquisa nesse meio, porque era tido como um jogo que usava a qualidade máxima do ser humano, que é a capacidade intelectual. Então, você encontra, assim, a reconstrução, ó, reconstruindo o Turing, a máquina aqui do Turing. Viu que legal? Bacana, né? E isso aqui parece que é meu. Ó. Eu fiz até um vídeo aqui. Podia ter mostrado para vocês. Eu tenho um vídeo aqui no meu. Eu tenho aqui Augusto Tirado. Tem Augusto Tirado e Augusto C. Tirado. Você encontra alguns trabalhos, algumas coisas que eu escrevi. E daí eu vou mostrando aqui. Eu falo um pouquinho sobre o xadrez, sobre as coisas aqui. São videozinhos curtos aqui. Dá para vocês olharem. Então, esse é meu videozinho. Entenderam? Dúvidas? Alguma dúvida que posso Ah, esclarecer? professor, eu não entendi o que que eu vou fazer. É para assistir um Ah, vídeo e. você vai. Aqui, ó. Elaborar um resumo sobre um dos filmes AlphaGo Mente Brilhante, desenvolvendo a generalidade, que é a Mente Brilhante. Você vai escolher um deles. Eu recomendo que vocês assistam os dois e peguem um para fazer. Daí você faz um resumo, um resumão lá.
veja o que você captou ali da essência da história, e daí é bom, sabe por quê? Você tem uma visão do que foi visto. Aí outro pode ter uma visão que agrega valores dentro do que você viu, que foi visto por ele. E aí toda essa somatória enriquece nossa própria argumentação. Ela valoriza os vários pontos de vista, né? E a gente pode enriquecer, ter uma visão mais completa. É que nem ver uma obra de arte. Conforme a profundidade de cada um, você vai tirando suas próprias conclusões. E nem sempre as conclusões são as mesmas. E às vezes você vê coisa que o outro não vê. Então é legal. Tá certo? Ó, tem dois mais aqui. Ó, 22 pendente. Quer dizer que tem 22 pessoas já. Tá aumentando. Tava 20 a última vez que eu vi. Mas já tá 22. Tá certo? Tá Não, ok? tá tudo aqui. Eu só queria não sei se Pode dá para. perguntar o que quiser. Não, nem eu não quero fugir do contexto, mas assim, professor, eu me lembro que eu acho que foi em Londres. Houve uma época aí, um período ali, antes um pouquinho talvez do Kasparov, na entrada do Kasparov, que tinha um prêmio de beleza. E seguido se comentava essas questões de prêmio de beleza no xadrez, porque às vezes o sujeito até saía da disputa do campeonato, mas a partida mais linda era a dele. Não sei se o senhor Aham. lembra do tipo de. Ainda Queria tem. que o senhor me falaria aí do período esse que eu estou dizendo, assim, ali próximo ao início do Kasparov, que eu acho que é um período muito bonito, né, de ver isso, né? Tem partidas ali que Aham. são lindas, eu me lembro de ser apresentado assim, me mostrar, e aí eu reconhecer, digo, nossa, realmente xadrez é bonito. É, mas ainda tem, porque o computador ele é seco nas coisas, assim, ele não tem essa flexibilidade, né? Ele vai pela coisa concreta ali, né? Ganhar. Às vezes tem umas coisas assim que parecem fora do normal, mas o ser humano ele tem muito disso. Porque nem Mas, sempre mas as professor, variantes. Oi, pode falar. só para concluir a pergunta, mas como é que o computador vai ter uma avaliação? Prêmio de beleza não tem que ser ser humano avaliando, não tem. É, com A certeza. inteligência artificial aí, eu, sinceridade, eu não vejo como. É isso que eu queria que o senhor A, comentasse alguma coisa. a gente avalia um pouco essa questão do computador com relação à complexidade mesmo da jogada dele. Mas o ser humano ainda tem a criatividade, a habilidade para se o jogo de cintura para poder se desvencilhar de certas posições. E ele consegue, porque, por exemplo, o computador, quando ele te dá uma opção, ele tem uma opção que vale tantos pontos, que considerada a melhor. Ele tem a segunda, ele tem a terceira, ele tem a quarta. Às vezes, 5 daquelas opções ganha. O ser humano nem sempre escolhe a primeira, mas ele pode escolher uma outra que tenha esteticamente um valor maior agregado. Então, é possível, sempre tem. Ainda tem torneios, por exemplo, em Caiobá, o torneio de Caiobá, que é realizado todo ano, que vai ser realizado agora, tem prêmio de beleza. É feito o torneio, é feito um prêmio de beleza. Ainda é valorizado ainda essas questões, né? Porque aí não é computador, né? Aí é o ser humano, da pressão do tempo, na tensão, no O nervosismo, todas as computador coisas. não vai ficar mal assim para se recuperar e depois ganhar, estando perdido, claro, alguma coisa. Não digo perdido, mas com muita desvantagem, né? Não vai É. acontecer, né? É que depois que os computadores começaram, ganhou do Kramnik, aí houve um certo desinteresse de jogar contra os computadores, o ser humano. O ser humano não acabou o xadrez, mas acabou o interesse de competir com a máquina. Já não tinha mais esse interesse. E o que trouxe foi a somatória do xadrez como uma ferramenta, do computador como uma ferramenta para o desenvolvimento do xadrez em competição. E isso permanece. É o que a gente vê nas outras áreas da inteligência artificial. Qual que é a tendência do computador? É que ele seja uma máquina que te auxilie. De repente, é aquele óculos que a Google fez, alguma coisa que está agregada, que você carrega na cabeça, lá que o Elon Musk estava querendo colocar, chipar os seres humanos. Então, alguma coisa nesse sentido que faça com que o xadrez, que a máquina some. Ela não vai ser diretamente teu concorrente, ela vai somar na realidade. E é isso que a gente consegue ver, né? É isso que a gente consegue ver que é a tendência normal. Ó, o Laudelino colocou Dá para sobre o prêmio de dividir beleza. dá para dividir esse período assim entre, tudo bem, vamos botar computador,
mas depois que entra o computador, antes da inteligência artificial e depois dela, né? É, com certeza. Com certeza. E do mesmo jeito que a gente diz, antes do computador, depois do computador também, né? Isso. Sobre inteligência artificial e xadrez, eu gosto muito dos vídeos do Gotham Chess. Para quem gosta de Ah, o xadrez, Gotham sabe falar Chess. inglês, o cara faz umas análises muito engraçadas. Daí ele fez uma vez uma IA contra o Martin, que é aquele boot de 200, e o Martin conseguindo vencer ela, porque a IA é toda bugada, né? E é muito engraçado Uhum. os vídeos. E daí também ele faz ele contra o Martin, e o Martin acho que Escreve o tem nome ali para nós 30 depois. damas. Tipo, o Martin tem 200 de rating, é o primeiro boot do chess.com, que qualquer um que sabe mexer as peças um pouco mais... Todo mundo já deve ter vencido ele aqui, eu espero. Tipo, quem já jogou xadrez em torneio vence ele, normalmente. Então, daí ele deixou o Martin com 20 damas contra ele. E ele foi mostrando o caminho para ele conseguir vencer. Porque, tipo, o Martin acha sempre checkmate em um. Qualquer inteligência, tipo, não inteligência artificial, mas qualquer boot acha checkmate em um mais fácil. Só que eles não acham, tipo, outras coisas como não perder material. Daí ele mostra tudo isso, essa batalha dele, é um vídeo muito legal, mas é em inglês, né? É uma meia hora ele fazendo aquele jogo. É. Ali o Iago, né, tinha pedido o link do autismo ali, se vocês, não sei o que vocês têm ali, de repente tiver, ou você coloca lá no Class, ou coloca aqui no chat. É melhor colocar lá tudo na internet, lá, se tiver alguma coisa, a gente coloca tudo lá no Classroom, Eu já né? coloquei no WhatsApp, professor. Ou no WhatsApp. Ah, você colocou no WhatsApp. Coloquei no Tá WhatsApp certo. do Infinite Chess, do Autismo Xadrez e os 4 volumes Isso. do Tratado General de Ajedrez. Aham. E isso ajuda bastante, porque daí a gente compartilha as informações, né? Daí vai E já te pedi trocando. também lá o PDF do Wilson. Tá certo. Mas não, Tá, não ok. seria mais interessante colocar lá como atividades, lá no Classroom? Porque É, ali, pode ser, porque imagina, a gente vai... tem canal de comunicação ali, né? Tem canal, tem um mural, você pode colocar no mural ali, no mural Isso, fica lá. mural. Daí quem quiser acessa lá, porque quando você coloca no WhatsApp, as informações, elas são muito dinâmicas. Quando você vê, você está lá no final já e, ó, por exemplo, desde que eu parei aqui, tem 10 informações novas aqui. Então, você perde lá depois do começo, né? Mas aqui tá o grau, ele colocou o tratado do grau. Que legal. Tá bom. Mas é isso aí, pessoal. Eu vou parar por aqui. Daí, se vocês tiverem mais dúvidas, vocês me falam, daí a gente resolve tudo. Tá certo? Fechou? Fechou, Boa noite, Posso professor. parar professor. Beleza. Vou Obrigado, Boa boa parar noite. a noite, Fechou, professor. Obrigado. obrigado. Boa Boa noite. noite para todo Boa noite, mundo. pessoal. Boa Valeu, noite. prof. Boa noite. Parabéns Valeu, pelo valeu. artigo. Obrigado. Parabéns lá Tá pelo bom, artigo. Vou parar a gravação.